Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio de Poder em Debate aqui na Rádio Transforma. Hoje temos um tema importantíssimo para debater. Vamos falar sobre educação, o financiamento da educação no ensino superior, também sobre no ensino primário e secundário o debate sobre a matéria que é dada cidadania, que alguns partidos querem ou mudá-la ou retirá-la. E também queremos falar um pouco sobre o financiamento da FCT, que é o financiamento para a pesquisa no ensino superior de Portugal. Para ajudar-nos a esse debate, nesse tema importante, trazemos o professor doutor Francisco Teixeira, que é licenciado, mestrado e doutorado em filosofia e também é professor do ensino superior e no ensino secundário em Portugal. Nuno, eu sei que nesse tema também, acho que temos conversado muito e também verificado tudo isso que influencia muito nas nossas vidas. Somos pais, pensamos também no futuro dos nossos filhos, a educação é importante, não só para os nossos filhos, mas também para o bem da cidadão, da cidadania e do Estado. E eu queria saber, eu sei que você tem também estudado muito isso, saber mais ou menos o que pensa sobre o assunto. Olá, Fernando, obrigado. Olá a todos aí em casa e que nos acompanham nas diversas redes sociais. Realmente, a educação tem sido um tema que tem estado ausente do debate político. Nós temos visto a falar-se muito sobre imigração, temos visto a falar-se muito sobre a habitação, mas vê-se muito pouca discussão em torno, por exemplo, deste corte anunciado, dos maiores nestes últimos anos, dos cortes anunciados para a FCT, para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que eventualmente a muitos dos portugueses isto pode não dizer nada, mas significa que, havendo corte na FCT, significa que vai-se repercutir no corte, esse corte, na atribuição de bolsas, no valor dessas bolsas, para os centros de investigação. Portanto, a pergunta é: que país é este que se pode dar ao luxo de cortar no apoio à investigação? Portanto, se calhar Portugal já estará na vanguarda tecnológica e que nos possamos dar a esse luxo de abrandar no investimento. Não é o caso, e ainda que assim fosse, essa nunca seria uma opção. Mas, aparentemente, este governo considerou pertinente efetuar cortes e logo um desses foi mesmo no ensino e na investigação. Depois temos também, e falaste bem, na disciplina para a cidadania e desenvolvimento. Nós temos os partidos à esquerda a lutarem pela manutenção desta disciplina. Ao centro-direito temos alguns partidos que propõem a substituição pela literacia financeira. Bem, então já agora eu adiciono também, e por que não, a literacia mediática, que é igualmente pertinente. Quando que estes temas poderiam e deveriam estar incluídos também na disciplina de cidadania. E depois temos ainda no extremo-direito partidos que acham que deve ser opcional matérias como a civilidade. Isto lança-nos perguntas como... A mim lança uma pergunta que é: onde é que o Estado falhou na educação que hoje tenha políticos que achem ou que considerem que deve ser opcional a formação de cidadãos? Ou seja, isso aí é algo que me preocupa. Não sei se posso, mas... Podes, o programa é teu. Às vezes não. Às vezes me parece assim que, dependendo da questão ideológica de cada partido, às vezes pode ser que não queiram mesmo cidadãos, mas queiram só trabalhadores formados para as empresas, ou formado realmente para o mercado de trabalho. Muitos pensam: bom, vou formar para o mercado de trabalho, vou ter um futuro melhor. Na verdade, você vai ser formado para trabalhar para alguém que o controla. Mas eu queria... Outro ponto também que acho que seria importante é nessa parte da educação. A parte da educação teve esse corte na FCT, mas também tem um outro ponto que seria sobre a gratuidade do ensino. Sobre as propinas e todo esse acesso. Você também estava conversando antes, também estava certo sobre isso. Precisamente. Portanto, vemos também
alguns partidos que acham que as bolsas devem de ser atribuídas em função do mérito. Isto no mundo ideal, onde somos todos iguais, faria todo sentido. Acontece que, na esmagadora maioria dos casos, e mais uma vez eu tenho que ser sério, eu não tenho aqui dados para dizer são 10%, são 20%, são 80%, mas aquela que é a percepção que eu tenho, e até porque de diversas associações até que apoio, que faço parte e que apoiam estudantes na atribuição de bolsas, normalmente quando os estudantes têm acesso a uma bolsa de ensino, por norma, quando o único critério é a nota mais alta, por norma esses alunos vêm de famílias que não são carenciadas. Porque é difícil a um estudante que acordou com fome, foi para a escola com fome e frio, estar no mesmo pé de igualdade com um estudante que teve um apoio ao ensino, que chegou a casa, teve todas as condições, que tem bons acessos à internet, ao computador, para poder fazer trabalhos, para poder pesquisar. Fazer explicações depois com professores. Precisamente. Portanto, se o único mérito for a nota mais alta, isto está a ser altamente injusto. Porque em muitos dos casos, isto foi daquilo que eu vi, quando o único critério é a nota mais alta, por norma, esses alunos não necessitam da bolsa. Sim. Não deixa de ser um incentivo para continuarem a melhorar. Mas e aqueles alunos que, apesar de todas as adversidades, conseguiram ter médias razoáveis e continuam a prosseguir os seus estudos? Esses também não merecem uma bolsa? Eu gostaria de fazer um paralelo. Eu sei que, acho que no primeiro programa até eu comentei isso, que tentar fazer paralelos com experiências que eu tive fora, mas de Portugal, comparando com coisas que teriam aqui. Então, nesse caso, essas alterações propostas pela centro-direita, às vezes, e da direita, eu posso fazer paralelos com o Brasil, que eu sei que são realidades diferentes, de países diferentes, mas que nós temos também um ensino público, desde o primário até a universidade. Na universidade, no ensino superior, no Brasil, por exemplo, também o que é o público é gratuito, totalmente gratuito, porém, nós vemos daí o problema é no acesso. Como diz aqui, é dar a bolsa para quem tem mérito, lá seria quem tem mérito que consegue o acesso, que consegue entrar, porque normalmente você tem provas, como chamamos lá, vestibular para entrar, ou o Enem, que seria o Exame Nacional. O que eu vejo também, lá nós temos números disso, porque foi necessário depois implantar cotas para garantir que pessoas que viessem do ensino público pudessem ter acesso. Porque todos que entravam vinham de escolas católicas, escolas particulares, que conseguiam acessar o ensino superior, que é um ensino mais caro, que teria acesso à pesquisa e realmente se desenvolver. Quem vinha do particular, era quem teve toda uma fundamentação básica, mas já paga com... Ele não necessitava ir para o público. Sim. E depois nós vemos os rankings das universidades. Lá, as universidades públicas têm um ranking maior, com maior pesquisa e com melhores formações. Mas não por causa do investimento. Porque o investimento federal e estadual no Brasil, por exemplo, não tem um investimento maior do que uma católica lá. O que acontece é que os estudantes vieram realmente bem preparados de base e são colocados os que tiveram maior nata, colocado dentro, vão para lá, independente de onde tiveram. E se trouxermos isso para cá, começar a implementar aqui, eu vendo o que aconteceu lá, eu não vejo que aqui seria uma coisa boa. Seria realmente separar, deixando a nata da sociedade ter acesso a isso, e quem não tem, perpetuar eles na pobreza. Era uma questão de pedigree. E, por acaso, falaste num tema também, e isto aqui é muito sensível, e todos os partidos que já fizeram parte do arco da governação estão em falta com isto, que é, na nossa Constituição da República, está prevista a gratuitidade progressiva do ensino em todos os graus. Acontece que nunca se vislumbrou, e a única coisa que vemos é falar em aumento de propinas. Alguns até chegam a ter o despelante de proporem um sistema de crédito para o ensino, em que o aluno não paga, faz um crédito e quando começa a trabalhar depois tem que pagar, que é aquilo que se vê na América, que depois durante
décadas estão a pagar o crédito do ensino. Ou seja, isto vai contra aquilo que é a nossa Constituição. Isso, totalmente contra. Lá na América, notamos que mesmo pessoas que se formam em medicina ou no curso que teriam remunerações maiores depois de formado, continuam, às vezes, até a parte quase da velhice, não tendo conseguido pagar. Porque eles não conseguem nem entrar, às vezes, no mercado de trabalho, porque ao começar a entrar no mercado de trabalho, tem que pagar praticamente tudo. E não conseguem formar uma família, a comprar uma casa, porque tem aquela dívida tremenda. Ao Estado. E importar esse tipo de modelo para o ensino aqui não acho saudável. Então, diz uma coisa. Quem é que nos vai trazer hoje para nos ajudar a debater estas questões? Então, o professor Francisco Teixeira, como eu estava dizendo. Então, o interessante é que ele, como eu disse antes, a formação dele é mais na área de filosofia. É totalmente, desde a licenciatura, no mestrado e no doutorado. Mas é interessante debater com uma pessoa que tem essa formação na área de filosofia, entende o que é uma sociedade, a moral e tudo mais, nesse tipo de coisa da construção da sociedade, que é na parte da educação, na parte de formação dos professores, acho que não chegamos a comentar, mas também é um ponto que eu quero trazer, que também é meio polêmico, mas também na parte de conseguir com que os professores revejam, ou seja, eu até esqueci como que seria o nome que fala. Estamos a falar da reposição integral. Isso eu não lembrava da palavra, reposição. Obrigado. Não é para isso que eu estou aqui. Pois é. Então, a reposição dos salários dos professores que foram afetados desde a Troika. Então, são alguns pontos todos ligados à educação. O professor pode nos ajudar com isso, que ele é muito ligado nessa área ativista também, também comentador em jornais, é colunista em jornais, e sempre nessa área da política e na área da educação, do ensino civil principal. Muito bem, então agora é a vez do intervalo, é isso? Acho que é o intervalo mesmo. Muito bem, então vamos para o intervalo, que é para recebermos com dignamente o nosso convidado. Então, até já. Bem-vindos de volta para o segundo bloco do Poder em Debate. Agora já estamos aqui com o nosso querido entrevistado, professor doutor Francisco Teixeira, que, como falei no primeiro bloco, é licenciado, tem um mestrado e um doutorado na área de filosofia, na verdade, em filosofia, e que isso também, como eu disse no primeiro bloco, nos trouxe essa vontade de escutar a opinião do professor sobre essa parte fundamental no Estado, que é a educação, e que muitas vezes não é visto por esse lado, pelo lado de quem entende realmente o que por trás, a parte filosófica e tudo mais que constrói as sociedades e constrói a interação civil e dos humanos. O professor, um ponto que nós conversamos bastante aqui no primeiro bloco, mas é o que nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, seria como o primeiro que eu gostaria é da gratuidade do ensino. Eu gostaria de trazer muito isso, que na Constituição portuguesa ela já consagra que o ensino básico é gratuito e que o restante dos outros ciclos de ensino deve-se buscar que a gratuidade, mas vemos que em alguns dos partidos, quer dizer, que até hoje não foi, desde 76, isso não se tornou realidade, e notamos que, por exemplo, somente parece que o PS, nas propostas, é só o PS que busca isso, outros têm algumas visões alternativas, como, por exemplo, conversamos aqui da extrema-direita, que é fazer uma espécie de crédito, como um modelo meio americano, um crédito que não paga durante o ensino superior, mas fica devendo e tem que pagar depois, ou alguns outros que fornecem visões mirabolantes, vamos dizer, como a iniciativa liberal, que tem uma visão um pouco diferente da do Chega. Eu gostaria de saber se, para o senhor, o que a educação é para um povo, para um Estado, ou seja, num projeto de Estado. Então, como o senhor veria isso? Poderia nos ajudar a entender melhor isso? Antes de mais nada, muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco e neste vosso projeto. Indo diretamente ao ponto, na verdade, a Constituição Portuguesa determina que é gratuito o ensino obrigatório. Ora, o ensino obrigatório em Portugal é o básico e o secundário, até o 12º ano, até ao 12º ano de escolaridade. Sendo que o ensino superior é tendencialmente gratuito, progressivamente gratuito. E, portanto, a gratuitidade do ensino básico e secundário, sendo que no secundário se integra o ensino profissional, que habilita
diretamente para a profissão ou para profissões específicas. Está consolidado, embora tenha necessidades urgentes até de aperfeiçoamentos vários, no nosso sistema público de ensino. Bom, e há uma diferença, obviamente. A reflexão sobre o ensino básico e secundário, sobre o ensino obrigatório em Portugal, é uma reflexão muito diferente e diferenciada relativamente à reflexão sobre o ensino superior, que teve uma explosão nos últimos 10 anos. Neste momento, Portugal alinha com a maior parte dos países da Europa relativamente à percentagem de cidadãos e de jovens, sobretudo de jovens até aos 25 anos de idade, com ensino superior, que anda à volta já dos 23% aos 24%. Se imaginarmos que há 20 anos atrás tínhamos cerca de metade deste valor, vemos como nos últimos 10 anos a progressão em termos de acesso ao ensino superior foi verdadeiramente transformadora do país e transformadora da juventude. Aliás, fala-se da geração melhor formada de sempre, e isso também merecia e merece uma reflexão. E mais mal paga. Mais mal paga, que não é um exclusivo dos jovens licenciados. Aliás, em Portugal, globalmente, os portugueses, incluindo ainda mais aqueles que não têm ensino superior, são mal pagos. Os salários em Portugal são, de facto, tendo em conta a média europeia, relativamente baixos. Mas eu acho que temos que fazer esta divisão entre o ensino superior e o ensino obrigatório, ou seja, o básico e o secundário. Sem uma educação pública forte, forte, o que quer dizer forte aqui? Quer dizer que chegue a todos e que seja qualificada, seja de qualidade. Não é possível estabelecer uma democracia progressista, uma democracia abrangente e transformadora que muda as condições de vida das pessoas para melhor, que lhes dê esperança e expectativas de um futuro de realização pessoal, de realização familiar e de realização cívica. Não é possível. Não quer dizer, ao contrário, que muita gente apregoa, que a educação garanta a democracia, garanta um futuro cívico vivo, ativo e qualificado e garanta, inclusive, uma vida pessoal sustentável, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista social. Não garante. Há muitos casos em que países muito desenvolvidos do ponto de vista educacional decaíram, se assim lhe podemos chamar, e podemos chamar em regimes opressivos. Mas a verdade é que a educação, não sendo uma condição suficiente, é uma condição necessária. Sem uma educação básica e secundária que seja suscetível de alterar as condições sociais de base das pessoas, dos jovens e das crianças e das famílias, nós não podemos verdadeiramente transformar a sociedade. A ideia de que a sociedade por si só, livremente, sem a interseção do Estado, é capaz de produzir, através de uma espécie de uma mística, de uma magia autorregulada, o sucesso social, o sucesso pessoal, familiar e o sucesso cívico, é isso mesmo, é uma magia, é um misticismo que não tem nenhuma adesão à realidade. Em todos os grandes países democráticos europeus, a América, o processo é um bocado diferenciado, mas também aí pode ser analisado. A educação e a progressão educacional e cultural fez por interseção do Estado. E vemos como um dos piores problemas, um dos mais graves problemas dos Estados Unidos é justamente o não terem uma educação pública abrangente. Não é? Uma parte muito significativa da educação pública, quer básica, quer secundária, nos Estados Unidos é de natureza privada, como toda a gente sabe, e a verdade é que o ensino médio, chamemos-lhe assim, como dizem no Brasil, básico e secundário, na Europa é muito melhor, de muito melhor qualidade do que nos Estados Unidos. Porque existe uma segregação social em função do dinheiro. O investimento público na educação é relativamente pequeno relativamente àquilo que é o investimento privado, sendo que só vai para as escolas privadas aquelas famílias que têm dinheiro. Os que não têm dinheiro vão para um ensino público que é cronicamente subfinanciado e, portanto, diminui as condições de acesso ao sucesso social individual, seja ele qual for. Cada um depois determinará por si próprio. Portanto, não há exemplos sequer históricos que digam que é possível transformar de maneira solidária, livre, equilibrada, em termos de justiça social e de equilíbrio, de igualdade entre os cidadãos e as famílias,
não há exemplo histórico que isso possa ocorrer sem intervenção do Estado do ponto de vista educacional. E Portugal é um exemplo magnífico de como isso é assim. Depois de 25 de abril de 1964, que estamos nas vésperas de comemorar os 51 anos, foi o ensino público que permitiu a ascensão de uma certa, limitada, diminuída ainda, mas de uma certa classe média que não existia de todo antes de 25 de abril de 74. Hoje é um lugar comum dizer-se, porque é isso que corresponde aos dados empíricos, que houve uma ascensão social fulgurante até ao final dos anos 90, em virtude do acesso explosivo ao ensino secundário e ao ensino superior. E foi esse acesso que permitiu justamente uma transformação social enorme. Portugal ainda é um país com salários baixos, com níveis de desigualdade muito elevados, mas é incomparavelmente melhor do que era no final dos anos 70 ou no início dos anos 80. E isso deve-se, em grandíssima parte, se me permitem a expressão, ao ensino público, ao ensino básico e secundário público. Sim, então, mas agora, e em termos de provocação, deixem-me só dizer que eu corroboro tudo aquilo que disse, mas no entanto, nós vimos que efetivamente o acesso à educação permitiu a emergência de uma nova classe média, que não existia, mas, no entanto, em termos de elevador social, essa classe média continua aliada de melhores salários, continua ainda assim, por exemplo, para quem vive no Porto, quase impossibilitada de comprar ou arrendar um apartamento. Um jovem hoje em dia dificilmente se consegue emancipar. Aliás, hoje em dia quase que as pessoas são obrigadas a casarem ou a viverem com alguém para conseguirem sair de casa dos pais, porque sozinhos nas grandes cidades não conseguem ter acesso à educação. Neste caso... Já nem sequer das cidades médias, não só das grandes. Sim, é verdade, mas, ou seja, nós vemos um aumento, e é verdade, e era aquilo que tínhamos falado há pouco, nós somos efetivamente, se calhar das gerações até mais bem preparadas, mas isso não nos está a permitir, ou não está a permitir aos jovens hoje em dia, conseguirem se emancipar, já não digo aos 18, mas aos 23, 24 anos, poderem ter um emprego e conseguirem pagar a sua habitação. Ou seja, vamos ver, eu acho que temos de fazer aqui uma distinção histórica, claro, em termos de análise histórica da relação entre o ensino público e, se quisermos, a elevação social e a criação de uma classe média à dimensão e à proporção do país que é Portugal. Uma coisa é, se quisermos, essa criação até ao final dos anos 90, meados dos anos 90, até final dos anos 90. Outra coisa é, de facto, este início do século XXI. Até final dos anos 90, isso ocorreu, houve verdadeiramente uma explosão e uma construção de uma nova classe, de uma nova cidadania, que permitiu algum crescimento demográfico, um crescimento económico muito relevante e muito significativo, um crescimento nas habilitações, que permitiu algum crescimento salarial. O que aconteceu depois, no final dos anos 90 e início do século XXI, é muito diferente. Portanto, não podemos confundir uma coisa com a outra. A questão da habitação é uma questão absolutamente decisiva para a Europa, e não só na Europa, também nos Estados Unidos, por exemplo, que é um fenómeno que já vinha do passado, mas que se incrementou e radicalizou no sentido de transformar a habitação não num projeto de construção de um espaço de vida e de sociedade, para transformar a habitação num produto meramente comercial e de extração económica. E isso acentuou-se de maneira radical a partir do final dos anos 90 e início do século XXI, em que a habitação foi, por fruto, sobretudo, dos grandes do movimento de capitais, do desenvolvimento do mercado de capitais e das grandes agências de investimento internacional, o que ocorreu foi que a habitação foi transformada num produto financeiro. E ao ser transformada num produto financeiro, não só em Portugal, mas também em Portugal, e de maneira muito forte em Portugal, a habitação foi retirada daquilo que é as possibilidades de mercado, justamente, sobretudo dos mais jovens. E isto é tanto assim que há aqui claramente uma assimetria de acesso à habitação entre as pessoas que hoje têm 30 anos, 35 ou até 40 anos e os seus próprios pais.
em que houve uma explosão até ao final dos anos 90 de acesso à habitação. Portugal é um dos países da Europa em que há mais habitação própria até ao final dos anos 90. A partir dos anos 90, os filhos das pessoas que têm habitação própria já não têm acesso à habitação própria. Portanto, há aqui uma cisão geracional e epocal que tem que ser analisada. Não é? E, portanto, repara, houve essa capacidade de acesso à habitação própria até ao final dos anos 90 e depois deixou de haver. Houve uma transformação económica, uma transformação socioeconómica que fez com que os filhos dessa classe média, construída em grande parte pelo 25 de Abril e pela escola pública do 25 de Abril, pela universidade pública da escola do 25 de Abril, essa classe construiu um acesso à habitação e depois deixou de a poder reproduzir para os seus filhos. E isso tem sobretudo a ver com fenómenos financeiros e económicos internacionais. E com a emergência de um outro fenómeno, que muita gente tem medo político de falar sobre ele, sobre a emergência do turismo. O turismo é um dos principais catalisadores, justamente com os mercados, a financiarização da habitação, os dois juntos, a financiarização da habitação ou a mercantilização da habitação e o turismo, são dois dos principais catalisadores da transformação da habitação num bem de acesso limitado, sobretudo aos mais jovens, e nem sequer podemos dizer aos mais jovens, pois mesmo uma pessoa com 40 anos, que já não é jovem de todo, tem dificuldade em ter acesso. E a explosão do turismo provocou, de facto, sobretudo nas grandes cidades e nas médias cidades, e isto está a ir por aí abaixo até às pequenas cidades já, embora em menor dimensão, uma exploração abrasiva, diga-se assim, da habitação como bem transacionável, como bem puramente financeiro e não como bem que é posto com preço, é verdade, mas posto à disposição das pessoas para construir os seus projetos de vida. As pessoas e os empresários construíam habitação para as pessoas poderem habitar. Hoje as pessoas constroem habitação, os empresários não para as pessoas poderem habitar, mas poderem extrair daí uma renda independentemente das responsabilidades sociais dessa habitação. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Houve uma capacidade, até a final dos anos 90, justamente, na Europa, pelo menos, de se consertar o mercado e as responsabilidades sociais do mercado. O Estado, justamente, ia consertando os desvios do mercado, obrigando a conciliar-se com as responsabilidades sociais que devia ter. A certa altura, o mercado fugiu completamente de mão do Estado, tipicamente, comumente chama-se isso neoliberalismo, e a partir desse momento o Estado, o mercado domina e os jovens e os menos jovens não têm casa. É disto verdadeiramente que se trata. Sendo que Portugal, como teve uma revolução tardia, não só Portugal, mas Portugal teve uma revolução tardia, embora tenha inaugurado um terceiro ciclo da explosão democrática no mundo, fez com que as políticas sociais no campo da habitação sejam muito vegetarianas, digamos assim, não é? Mesmo os países ultraliberais, políticas ultraliberais, como por exemplo a Holanda, ou a Alemanha, a certa altura, a Alemanha nunca foi ultraliberal no sentido rigoroso da palavra, foi o ordoliberalismo alemão foi mais social-democrata que liberal. Uhum. Mas falemos da Holanda e falemos da Alemanha, que enfim, da Alemanha também, apesar de tudo, tem parques habitacionais públicos de enorme dimensão, na casa dos 10%, 12%, ou superior. A mesma coisa para a França. Para Portugal praticamente não tem habitação pública. E isso é um desvio relativamente àquilo que foi o padrão de desenvolvimento social e económico no resto da Europa. Portugal chegou tarde e, ao ter chegado tarde, acabou por dar de frente, sem ter resolvido os seus problemas, com a emergência do liberalismo radical, do ponto de vista económico, que tornou difícil a circunstância em que estamos. Não é que não possam e não devam, e não possam mesmo existir políticas nacionais e locais, até municipais, que tentem contrariar isto. Podem, e elas são suscetíveis de ser usadas, essas medidas. Mas a verdade é que o processo é internacional. Nos próprios Estados Unidos, a habitação hoje é o problema mais grave nas grandes cidades, que impede, nas pequenas cidades já não tanto, como é evidente, que impede as pessoas de viverem uma vida livre, que sejam capazes de lhes permitir uma autoconstrução pessoal e
com as pessoas com quem quiserem viver, seja em que regime seja. A perspectiva é que os Estados possam perceber que o risco que nós estamos a correr de não dar habitação às pessoas e, portanto, impedir as pessoas de terem acesso a um bem humano fundamental pode criar convulsões sociais de enorme impacto. Resta-me dizer que Portugal é o país da Europa em que os jovens mais tarde saem da casa dos pais, que é uma coisa brutal para o desenvolvimento dos jovens, das famílias e da sociedade. Há quem diga que hoje a adolescência vai até aos 30 anos de idade, não é? E isso cria não só problemas aos próprios, às pessoas, aos próprios pais, aos pais, mas cria problemas sociais. Problemas sociais graves de vários teor, de relação intergeracional, de dependência, de autonomia individual, que são muito graves. Eu ia só, se não te importares, eu ia aproveitar e ia tentar repescar um tema que abordou há pouco na questão da cidadania. E nesse sentido, nós vemos os partidos centro-esquerda e à esquerda a lutarem pela manutenção da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Ao centro-direito, vemos alguns partidos a quererem substituir por literacia financeira, eu digo já, e porque não, também a literacia mediática e da cidadania digital, até para combaterem a desinformação. Talvez literacia culinária, e literacia de trânsito, e literacia de natação, e literacia agrícola. Só mesmo para combater. E depois vemos, por exemplo... Não teremos espaço para aprender as ciências, nem matemática, nem filosofia, nem literatura. Deixámos isso tudo de lado e ensinamos todas as outras literacias. Deixámos conforme alguns têm dito. E por exemplo, e à direita, querem mesmo tornar a cadeira no extremo-direito como opcional. Ou seja, quando nós vemos políticos a defenderem que a civilidade deve de ser, ou as normas básicas de civilidade deve ser uma opção, onde é que o Estado falhou na formação destes, que hoje são políticos, para poderem considerar que a civilidade é uma opção? Eu comecei por dizer justamente aí que a educação para todos com qualidade é necessário, mas não é suficiente. E, portanto, vamos ver, onde é que o Estado falhou para ter emergido partidos de extrema-direita que fazem da mentira, da aldrabice, da incivilidade a base dos seus programas e da sua ação política? Onde é que o Estado falhou? O Estado não é responsável por tudo, não é? O Estado não é responsável por terem emergido os partidos da extrema-direita. Os partidos da extrema-direita, nos últimos anos, são um fenómeno internacional, transversal a quase todos os países do mundo, uns mais, outros menos, como nós sabemos, e isso não tem diretamente a ver com as políticas sociais ou com as políticas económicas do Estado. O fenómeno é culturalmente mais vasto, é comunicacionalmente mais vasto, e não depende desta ou daquela política em especial. Mas voltemos à questão da cidadania, da disciplina de cidadania e desenvolvimento em sentido estrito. Há bocado estava a ironizar, porque existe um fenómeno que é fácil de entender, não é? Como toda a gente passou pela escola em Portugal, toda a gente se acha especialista em educação. Não é? Eu recordo-me aqui há uns anos de um deputado, um secretário de Estado da Educação do CDS, num governo AD, dizer, quando lhe perguntaram qual era o conhecimento que ele tinha das questões educativas, das questões educacionais, e eu dizia, não, eu sei educação porque eu andei na universidade, andei na escola até fazer uma licenciatura, acho que em Direito, e, portanto, estou preparado para ser secretário de Estado da Educação. E até conheço um deputado que, a certa altura, num debate sobre educação, disse que sabia muito de educação porque a mãe dele tinha sido professora do primeiro ciclo. Portanto, se a mãe dele tinha sido professora do primeiro ciclo, estava habilitado para perceber sobre educação. Mas não, a educação tem algumas tecnicidades também, que não são especialmente esotéricas, no sentido de ser especialmente secretas, mas como outras disciplinas, tem algumas tecnicidades e algumas necessidades de conhecimento experiencial para poderem ser pensadas. Primeiro, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento tem pouquíssimo impacto nas escolas, deve dizer-se. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é obrigatória como disciplina autónoma do segundo ao terceiro ciclo, segundo e terceiro ciclo, ou seja, do 5º ano ao 9º ano de escolaridade.
No primeiro ciclo é uma disciplina transversal. No ensino secundário, regra geral, pode não ser exatamente assim, mas a regra geral, em 98% dos casos, é também transversal. Quer dizer que não há disciplina de cidadania e desenvolvimento no ensino secundário, não há disciplina de cidadania e desenvolvimento no primeiro ciclo, no antigo ensino primário, e a disciplina de cidadania e desenvolvimento no segundo e terceiro ciclo é uma disciplina que, grosso modo, tem 45 minutos por semana. 45 minutos por semana, muitas vezes um semestre apenas. Um semestre apenas, lecionada, regra geral, também há exceções a isto, pelo diretor de turma, que leciona a disciplina em conjunto com as suas obrigações específicas de direção de turma. Portanto, nestes 45 minutos, muitas vezes está a regular os problemas disciplinares e relações dos pais para os alunos, e ao mesmo tempo a dar cidadania e desenvolvimento. Bom, como qualquer pessoa de bom senso e honestidade intelectual poderá perceber, a disciplina de cidadania e desenvolvimento, a sua potência educativa ou a sua potência emancipatória é mínima. Este projeto em si próprio é mínima. E, portanto, enquanto disciplina em si mesma é mínima. Portanto, este debate sobre cidadania e desenvolvimento no ensino básico e secundário é um falso debate. Podemos dizer que é ideológico no mau sentido da palavra ideológica. Quer dizer, existe aqui uma falsidade que se está a construir, uma virtualidade que se está a construir acerca de uma disciplina cuja potência organizativa, curricular dentro da escola é uma coisa quase de pólvora seca. Vale a verdade. E que provavelmente exigiria, sobretudo à esquerda, que ela fosse justamente mais enrijecida e mais potenciada. E como é que se enrijece uma disciplina, em sentido estrito, no ensino básico e secundário? É dando-lhe tempo e dando-lhe professores habilitados e qualificados. Coisa que neste momento não ocorre, porque os diretores de turma nas escolas básicas e secundárias são muitas vezes atribuídos àquelas turmas de maneira mais ou menos aleatória. É justamente assim que acontece. Porque tem que ser aquele professor para preencher um horário, porque tem que ser aquele professor que tem porque vem no final da colocação dos professores e tem que ser. Pode ser de qualquer disciplina. Pode ser de educação física, de biologia, de português, de matemática, de música, de uma coisa qualquer. E justamente tendo em conta os referenciais da disciplina de cidadania e desenvolvimento, ele pode estar mais ou menos ou nada habilitado a tratar com esses referenciais. E, portanto, notem, mas nós estamos a discutir o quê? Qual é a relevância que a disciplina de cidadania e desenvolvimento tem do ponto de vista prático dentro da organização escolar? É mínima, é mínima. Agora, a cidadania e desenvolvimento não é uma disciplina só. Nem sequer é isso mais importante. É aquilo que acontece transversalmente na escola. É o projeto curricular de valores, de ideias. O currículo constitui as ideias, os valores, as práticas que ocorrem na escola. E isso tanto ocorre na disciplina de português, como de matemática, como de biologia, como de filosofia, como de história, como de estudo de meio. E aí, todos os dias, as escolas básicas e secundárias desenvolvem aptidões, competências e tratam com os alunos essas aptidões que são mais especificamente cívicas. Quando alguém ensina história, ou literatura, ou filosofia, ou biologia a um jovem ou uma criança, está a desenvolver, se a coisa for razoável, capacidades de cidadãs. Porque eu ensino literatura, tu ensinar as pessoas a interpretar de maneira crítica. Porque ensinar e aprender a literatura, ou ensinar e aprender português no sentido mais básico da palavra, um pouco acima da leitura, mas mesmo quando se está na leitura básica, no primeiro ciclo, isso implica a aprendizagem de competências de interpretação crítica. Ora, isso é cidadania. Quando eu estou a estudar história, estudo os costumes, a constituição da família, como era da Idade Média, como evoluiu no Renascimento, para a Idade Moderna e depois para a contemporaneidade, eu estou criticamente a ensinar cidadania. Não pode ser de outra maneira. Se eu ensino filosofia no ensino secundário, onde é o ensino secundário, a filosofia é obrigatório, no 11º ano, eu estou necessariamente a preparar os jovens para aqueles que são os grandes debates de todos os tempos, e também deste tempo, incluindo a sexualidade. Porque é impossível ensinar literatura sem falar de sexo.
É impossível ensinar filosofia sem falar de sexo. É impossível ensinar biologia sem falar de relações sexuais. Isto não tem nada a ver, portanto, com esta ideia de que existe uma indoutrinação proposta pela esquerda ou uma doutrinação nos programas e nos currículos, em sentido estrito, da escola básica e secundária. Porque todos os programas educativos estão carregados de cultura, de valor e de conhecimento. E essa cultura, valor e conhecimento são operadores do nosso modo de compreender o mundo. E isso não pode ser desgarrado de maneira nenhuma da educação e do ensino. E, portanto, quando os senhores da extrema-direita, se levássemos a sério as ideias da extrema-direita do Chega relativamente à disciplina de cidadania, porque eu acho que, na verdade, 99% das ideias do Chega não são para levar a sério, porque eles mentem frequentemente, dizem uma coisa, dizem outra. Portanto, não há verdadeiro debate e honestidade intelectual naquilo que é dito, e, portanto, o que eles dizem não é verdadeiramente para levar a sério. Mas, por virtualidade, falemos da ideia de que levaremos isso a sério quando eles dizem que deve ser facultativo. Mas como? Como pode ser facultativo compreender a diferença entre a verdade e a mentira, entre facto e ficção? Como é que pode ser opcional distinguir o que é o belo na literatura, o que é o belo e quais são as várias expressões e formas de belo e formas de fealdade na arte? Não é possível, faz parte do processo de ensino-aprendizagem de qualquer disciplina. Numas mais do que outras, bem entendido, mas de praticamente qualquer disciplina. Não é possível não haver cidadania na escola. Não é possível não haver sexualidade na escola. Não é possível, na escola, seja ela qual for, de qualquer parte do mundo, impedir o confronto dos jovens e das crianças com as ideias de democracia, de tirania, de fascismo, de fake news, de falsidade comunicacional. É impossível confrontar os jovens. Portanto, dizer assim, não devia haver cidadania na escola. É a mesma coisa que dizer não devia haver oxigênio no ar. Quer dizer, não dá. Não é sequer um assunto sério. A história de se ensinar literacia financeira, que faz parte do referencial de cidadania, já agora, só quem é ignorante, no sentido mais próprio da palavra, não sabe, é que propõe literacia financeira e cidadania, porque já existe um referencial de literacia financeira para a cidadania. Está simples como isto. Mas por acaso eu acho que é daqueles itens de cidadania absolutamente inúteis. Porque não se pode ensinar tudo na escola. Aquela minha brincadeira há bocado. Na escola temos de selecionar aquilo que temos que ensinar. Porque é impossível ensinar tudo. Não é? Portanto, entre aquilo que é prioritário, a literacia é o menos prioritário de todas. Porque eu não digo que não seja importante saber coisas básicas sobre dinheiro, sobre finanças, mas há dezenas de coisas mais importantes que isso antes. Desde logo, justamente, aprender o que é a democracia, como evoluíram os regimes democráticos, como funciona o Estado, como funciona a história do desenvolvimento da Europa, o desenvolvimento das relações entre a Europa e o resto do mundo, a história de Portugal. Tudo isto é 1000 vezes mais importante. Portanto, esta história, vamos ensinar a literacia financeira. Bom, existem disciplinas de economia e contabilidade nos cursos específicos. Até que eu preciso de ensinar a literacia financeira ou antes. É uma redundância, porque quando ensino economia e contabilidade nas disciplinas específicas, eu estou a ensinar a literacia financeira, quer dizer, é por definição, não é? Portanto, esta história do debate à volta da cidadania é um debate falso, é um debate ideológico, no mau sentido da palavra, é uma falsidade temática, uma falsidade cultural que visa a criação de um espantalho cultural, um espantalho ideológico para estabelecer diferenças e criar medo para poder explorar os efeitos desse medo. Quando as pessoas têm medo, as pessoas muitas vezes reagem de maneira irracional. Todos reagimos de maneira irracional face ao medo e poder auferir os frutos do medo e da irracionalidade das pessoas em geral. E a extrema-direita e mesmo a direita radical aí estão a explorar o medo. Não estão a fazer mais nada. Bom, eu sei que já estamos chegando com o tempo um pouco apertado. Eu queria até provocar um pouco numa pergunta, porque sei que eu ia discordar um pouco com o Nuno nela. Eu acho que nesta mesa eu ia estar sozinho. Que era sobre a recuperação de tempo de serviço dos professores.
Então, só que a gente vai ter que ser um pouco curto nela, vai ser sintético. Não, eu vou só dizer qual era a opinião dele. Aquilo que eu estava a dizer. Esse assunto é simples. Então, força. Eu quero escutar você, eu quero escutar você não, falar. O que eu estava a dizer é, eu sou a favor da recuperação, mas para todos os portugueses, e não apenas para a função pública. Somente se... E não apenas para então, os professores. Somente se... Essa função não faz sentido. Essa claro, função não claro. faz sentido. Não faz sentido rigorosamente nenhum. É que as carreiras... Não faz sentido, porque os professores, os médicos, os polícias têm carreiras específicas. As chamadas carreiras especiais. E se são especiais é porque não são genéricas. Quem não tem uma carreira especial, que não define os termos rigorosos da sua carreira, não pode recuperar um tempo que não perdeu. Quer dizer, isso não faz rigorosamente nenhum sentido. Se eu quero fazer uma... Porque é que a questão é muito simples? Se eu quero fazer uma educação pública forte, eu tenho que ter profissionais qualificados e motivados. Ora, eu não posso ter professores a ganharem miseravelmente, com a perspectiva de terem carreiras, aposentações terríveis, com salários absolutamente miseráveis, e depois esperar uma carreira, uma educação pública forte. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. É como tudo, eu não posso esperar ter funcionários motivados, empenhados, e depois pagar-lhes pessimamente. É uma questão de opção. O Estado tem que definir se quer... e neste momento a questão nem é se o Estado tem que definir se quer profissionais qualificados. É que não há professores. Sim. Isso é um facto. E, portanto, isso é um facto. Se nós não dissermos aos professores que os professores, sejam eles quais forem, serão bem pagos, serão bem tratados, serão respeitados e valorizados materialmente também. Sim, porque é com... Bom, não vamos ter professores. Eu quero ver o que é que vai acontecer neste país daqui a 10 anos, quando não tivermos professores. Não está entrando ninguém, só não entra quase ninguém e, portanto, quero ver como é que vai ser. Se ainda por cima, um salário de início de carreira de professor for de 1.200 euros líquidos ou 1.250 euros líquidos, eu quero saber como é que se vai atrair professores, como é que os vossos filhos e os meus netos irão ter professores. Bom, só se forem ricos e forem para a escola privada. Tem que fazer sim, um contrato mas com nem o Musk. todos vão para a escola privada, não é? Nem todos podem ir para a escola privada, não é? Esse é o Musk está fazendo algo que vai conseguir salvar a gente. Ele vai fazer aquele implante na cabeça. Claro, só se for tipo Matrix, tipo Matrix, uma aprendizagem automática. Só que isso não vai acontecer, não é? Isso é ficção científica e é bom termos ideias avançadas, mas não ideias... Mas realistas. Mas com o mínimo de adesão à realidade. Quer dizer, as pessoas têm que pensar nesta coisa básica. Quer dizer, se nós temos professores, temos que lhes dar a maneira de ter os professores é a perspectiva de uma carreira razoável. Não é? O tempo, toca-me sempre a mim dar esta má notícia que realmente o relógio não para, e nós agora íamos aproveitar para fazer um breve intervalo, não é? Que é para fazermos as recomendações de leituras, portanto, até já. Estamos de volta agora para o último bloco, que é nossa apresentação do livro, a recomendação de leitura. No caso, hoje, vou colocar aqui, ver se eu consigo aparecer, eu quero indicar os 5 escritos morais de Humberto Eco. Eu quero também aproveitar, vou puxar um pouco, tirar da frente, que quero falar para vocês o principal. Tem 5 ensaios internos, mas para mim tem 2 que afetam mais, que seria o Fascismo Eterno, que é o fascismo e também, por último, Migrações, Tolerância e Intolerável, que seriam, dos 5 que estão aqui dentro, são os 2 que eu mais recomendo, não que eu recomendo, porque todos são muito importantes. O Humberto Eco também é eterno como o fascismo, mas eu digo, não, o que ele defende também não é consenso. O fascismo eterno, por exemplo, também não é um consenso, não é visto do mesmo jeito, da mesma maneira pelos teóricos, mas eu recomendo essa leitura pelo momento que estamos passando atualmente no contexto histórico, no contexto internacional, vindo dos Estados Unidos e também dentro da própria Europa.
na parte, principalmente do último ensaio que eu falei, das migrações, é interessante para ver como ele caracteriza já desde antes como a tolerância, o intolerável, nas migrações, não necessariamente no imigrante, mas nas migrações em geral, trazem... ele até fala um pouco também nas às vezes, camadas mais pobres, realmente ele já caracteriza ali que a criação dessa intolerância mesmo, como ele diz ali, mas dessa luta contra o que é o diferente, o que é o estranho, e também que muitas vezes ele não fala aqui, mas em outro livro dele até coloca dessa criação mesmo do inimigo, criação dentro de um grupo como sendo o culpado de tudo que acontece. Mas aqui é o que eu recomendo hoje. Muito bem, e eu trago aqui um ensaio de Tony Judd, que é um tratado sobre os nossos atuais descontentamentos. Neste ensaio, que aborda as questões de como o neoliberalismo desenfreado tem vindo a trazer erosão para a esfera pública, e isto leva-nos também a pensar nos temas como a justiça social, como a solidariedade, como a igualdade, não são uma relíquia do passado, mas sim uma conquista que devemos manter no presente. Portanto, isto em termos de leitura, portanto, leiam-no para se indignarem, mas com clareza, leiam-no para para recuperarem a esperança, mas com lucidez, e acima de tudo leiam-no porque é importante compreender o passado para preservarmos o futuro. E agora a recomendação de leitura do professor Francisco Teixeira. Bom, a minha recomendação foi pensada ontem e apenas vem de acordo com as circunstâncias do tempo presente. É uma das últimas encíclicas do Papa Francisco, Fratelli Tutti, carta encíclica sobre a fraternidade e a amizade social de 2020, e que é, do meu ponto de vista, uma das encíclicas mais brilhantes do pontificado do Papa Francisco e que tem toda a atualidade e que se repercutirá, espero eu, durante muitos anos, décadas e espero que séculos dentro da própria Igreja Católica. Assinalo três dimensões muito rápidas desta encíclica que, tendo uma retórica muito própria do Papa Francisco, vem, aliás, na sequência, duas delas e uma nem tanto, na sequência da tradição apostólica católica romana. A primeira, o acolhimento dos estrangeiros e dos diferentes. A encíclica chama-se Fratelli Tutti, que é uma expressão que vem diretamente de Francisco de Assis e que justamente pretende, como escreve o Papa Francisco, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. É uma chamada aos católicos e aos cristãos e às pessoas de boa vontade para acolherem todas as pessoas, sejam elas quais forem, independentemente do sítio de onde vêm e em que circunstâncias surjam. E isto, aliás, citando diretamente os textos dos Evangelhos e sustentando-se nos textos do Evangelho. E, portanto, as derivas anti-imigrantes são derivas anticristãs, são derivas claramente anticristãs. E quando vemos a extrema-direita exortar as pessoas a desconfiar dos imigrantes, nós vemos aqui uma espécie de neopaganismo anticristão e anticatólico que está a emergir na doutrina de extrema-direita e do neofascismo que habita o nosso tempo. Depois há uma outra dimensão que também vem da tradição católica apostólica romana, que é a crítica violenta do neoliberalismo. João Paulo II, que era, aliás, do ponto de vista de costumes, um Papa muito conservador, Bento XVI e agora o Papa Francisco, e muito antes dele, João XXIII, uma grande genealogia de papas de enorme importância, são profundamente críticos do neoliberalismo, particularmente daquele neoliberalismo que dissolve as relações de solidariedade e pretende que existe justamente uma emergência mágica de uma perfeição. A crítica do neoliberalismo é ostensiva, direta e radical, num radicalismo muito superior a qualquer partido socialista poderia fazer.
O neoliberalismo reproduz-se igual a si mesmo, recorrendo à mágica teoria do gotejamento como única via para resolver os problemas sociais. Não se dá conta de que a suposta redistribuição não resolve a desigualdade, sendo por isso fonte de novas formas de violência que ameaçam o tecido social. E vai por aí abaixo, sem nunca parar. Depois, a valorização da política. O Papa Francisco, nesta encíclica, faz uma enorme valorização da política e diz que justamente o amor social e o amor perante o outro, aquilo que os católicos e os cristãos chamam a caridade manifesta-se de maneira profunda na intervenção cívica, na intervenção política, na intervenção partidária, na intervenção sindical, na intervenção social em geral. O amor não é só um amor pessoal, mas é um amor pela humanidade e pela comunidade. E essa é uma das ideias absolutamente centrais deste texto. Por último, uma ideia que não é uma ideia completamente no cerne da tradição católica apostólica romana, e que de alguma maneira também é uma crítica a um certo antropocentrismo, por exemplo, do João Paulo II, é de que existe uma continuidade entre o homem e a natureza. Existe uma continuidade entre o mundo humano e o mundo não humano. E que, portanto, o nosso amor pela humanidade é contíguo à necessidade que nós temos de explorar o nosso amor pela natureza e pelos animais não humanos. Ao contrário, por exemplo, da doutrina de alguma igreja católica e da doutrina especificamente de João Paulo II, que tenta introduzir uma cisão radical entre o humano e não humano. Aqui não. Na sequência, aliás, do franciscanismo de Francisco de Assis, a que o Papa Bergoglio vai buscar o seu cognome de Francisco, Bergoglio vai tentar fazer uma coesão da solidariedade e do amor e da caridade. A caridade deve ser só caridade-amor, não é caridade a pequena irresponsabilidade pessoal favorecendo a pessoa A ou a pessoa B. Mas a caridade enquanto amor é pela humanidade, mas é também pelos meus irmãos não humanos, pela minha irmã terra e pela minha irmã, pelo meu irmão mar e pelo meu irmão floresta, pela minha irmã floresta. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado. E é isso por hoje. Espero que não esqueçam que like, dê um gosto, um like no nossos vídeos no YouTube, compartilhe. E agora estamos também no TikTok e no Spotify. Então, convido todos vocês a assistirem nas várias plataformas, as redes sociais que estamos. Muito bem. Muito obrigado. Professor Rui Pereira. Podem fazer perguntas, enviar perguntas que nós respondemos. E também o próximo episódio será o professor Rui Pereira. Temos muito gosto em recebê-lo aqui. Para discutir connosco. Muito bem. Até para a semana.